O Apóstolo, segunda parte, capítulo 29, pela vara e pelo amor. Depois desse dia, Paulo compreendeu que não podia permanecer mais tempo em Éfeso e, por essa razão, se preparou para partir. Mas a partida não era feita ao acaso. A exemplo de um general que, vendo-se em face de uma longa e dificultosa campanha, procura prever os acontecimentos para regular por eles seu procedimento, Paulo, encarando o futuro, traçava seus planos para a vitória da congregação do Messias. O imperador de Roma já não era mais Cláudio. Nero, seu filho adotivo, e a mãe de Nero se haviam desembaraçado dele, tornando-se os soberanos do império. Mas antes da mudança do governo, já os judeus começaram a regressar à capital. Aliás, a cidade nunca estivera sem eles. Era certo que muitos foram expulsos, mas outros se limitaram a ficar escondidos. Agora se mostravam outra vez francamente no seu antigo bairro, e ondas de refugiados regressavam das províncias, tanto judeus cristãos como judeus da antiga fé. Paulo tinha os olhos fixos em Roma. Nesta cidade via o campo de suas próximas conquistas e desvelava as noites a pensar nas grandes realizações futuras na capital do mundo. A primeira coisa que fez foi convencer Áquila e Priscila a regressarem com os outros refugiados, a fim de prepararem a cidade para a sua pregação. Em verdade, já se lhes haviam antecipado outros companheiros que haviam saído de Roma com eles pela via de Corinto. Paulo julgava completa a sua missão em Éfeso. A comunidade estava fundada, os anciãos nomeados, de modo que se podiam manter independentemente de seu auxílio. O apóstolo prometeu a Priscila enviar uma carta incisiva à comunidade de Roma, estabelecendo os artigos da fé messiânica de acordo com sua interpretação, como já havia feito com os coríntios. Se não seguia em sua companhia para Roma, era por ter em vista outra viagem. Precisava visitar Jerusalém e os santos da sua congregação, mas não iria só. Começou a reunir uma delegação dos mais elevados representantes das comunidades que fundara na Macedônia e na Acaia e que era constituída, na maior parte, de gentios cristãos. É que se lembrava de que, pelo fato de levar o jovem Tito e apresentá-lo aos santos de Jerusalém como exemplo de seu trabalho entre os gregos, obtivera a aprovação dos judeus messianistas. E, de novo, esperava consegui-la, patenteando-lhes as provas de suas novas conquistas para Yeshua, o Messias. Mesmo assim, por trás de suas esperanças, entrevia as cadeias que o aguardavam em Jerusalém. Tinha pleno conhecimento das notícias levadas à Cidade Santa de inúmeras comunidades judaicas, das lutas e dissensões que se sucediam às suas pregações. Estava certo de que o sumo sacerdote invocaria o rigor de sua lei contra ele. Malgrado essa perspectiva, julgava inevitável aquela viagem. Por mais independente que se sentisse da autoridade dos santos de Jerusalém, por mais convencido que estivesse de que sua doutrina lhe provinha diretamente do próprio Messias, desejava fazer o possível para evitar a cisão da comunidade cristã em dois campos hostis, um pertencente a Jerusalém e outro pertencente a ele, Paulo. Embora pagasse com a vida, tinha o dever de esforçar-se para conseguir a reconciliação e unificação. Apesar de haver desobedecido à lei segundo a interpretação dos jerusalemitas e se tivesse insurgido contra a autoridade dos santos, era ainda um lídimo filho de seu povo, orgulhoso de sua origem e consciente da disciplina que ela subentendia. Paulo não se considerava um rebelado contra a verdadeira tradição.
tudo quanto fazia era para o cumprimento das predições dos profetas. E nessa intenção procurava fazer que todas as nações do mundo convergissem para o Monte Sião. Os fiéis gregos de sua delegação eram símbolos desse cumprimento ao se dirigirem com ele para o Santo Monte, para conhecerem sua verdadeira mãe, a congregação dos santos, e encontrarem em Jerusalém sua pátria espiritual. Enquanto a reunia, Paulo provocava um movimento nas comunidades da Macedônia e da Acaia para a coleta de donativos para os pobres de Jerusalém. É que os gentios conversos precisavam compreender que, participando da vida espiritual de Jerusalém, tinham o dever de preocupar-se pelas suas necessidades terrenas, pois receberam informações de que o estado de coisas em Jerusalém pouco melhorara depois dos anos da grande fome. Agripa II, elevado afinal à dignidade de rei, continuara as obras públicas do pai para não aumentar o número de desempregados da sua cidade, mas afinal, por falta de recursos, viu-se obrigado a abandonar seus planos. A situação na zona campônia não era melhor do que na Cidade Santa. Os pequenos lavradores desapareciam com rapidez e as propriedades dos ricos aumentavam de ano para ano, dando, em resultado, transformar-se a classe independente daqueles lavradores em jornaleiros, quando não preferiam incorporar-se às hostes da população revoltada. Em toda a diáspora, as comunidades judaicas reuniam donativos para os desempregados de Jerusalém e Paulo não queria que dissessem que, em suas comunidades, os crentes que conquistava entre os judeus e os gentios se mostravam menos dispostos que os outros a atender aos apelos dos pobres de Jerusalém. Entretanto, antes de partir para percorrer suas comunidades, Paulo tratou de completar sua carta aos Coríntios. Aquilo que as palavras dos profetas, proferidas junto ao povo a que se destinavam, haviam sido para os judeus dos antigos tempos, eram as cartas de Paulo escritas de longe para os gentios das comunidades que fundara. Como os profetas, Paulo punia e exprobava com frases candentes, mas assim como eles, sabia confortar e incutir esperança. Admoestava-os como pai e zelava-os como filho. Regozijava-se e entristecia-se com eles. Cólera, consolação, censura, afeto, todos estes sentimentos se encontravam nas cartas que dirigia às igrejas. Que quereis? Perguntava-lhes. Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Não escrevo estas coisas para envergonhar-vos, mas admoesto-vos como a filhos que muito amo. Mas ele, que dava o castigo, chorava com o castigado. Até esta hora já padecemos fome, sede e desnudez, e somos esbofeteados e não temos morada segura. Paulo usava de todos os recursos para trazê-los ao bom caminho. Ao ter conhecimento dos pecados dos coríntios, procurou fazer que se apiedassem dele, que muito sofria por essa causa. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e a tal ponto que nem os gentios fazem tanto. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de Satanás? Não podeis ter um lugar na mesa do Senhor e um lugar na mesa de Satanás. Ameaçava-os na carta. Quem não amasse o Messias deveria ser expulso da congregação e, ao mesmo tempo, humilhava-se. Ele, que recebera sua autoridade diretamente do Messias e que exigia retidão dos outros, confessava sua fraqueza. Nós somos loucos por amor do Messias, mas vós fostes sábios no Messias. Nós, fracos, vós, fortes, vós, ilustres e nós, desprezíveis. Suas cartas eram o espelho de sua alma, e bem como um espelho não sente vexame limitando-se a refletir o que tem em frente,
também suas cartas refletiam sua fraqueza para que a vissem aqueles que acabara de trazer de um mundo estranho para o Messias. Mas juntamente com a sua confissão de fraqueza, havia cólera profética. Ouço dizer que há discórdias entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte acredito. Ouço que quando vos reunis na igreja não é para comerdes a ceia do Senhor, pois alguns se apressam a comer a sua ceia particular, ficando fartos, e outros ficam com fome. Porventura não tendes vossas casas para nelas comerdes e beberdes? Ou desprezais a igreja do Senhor e desejais envergonhar os pobres? Depois, lembrando-se da dor que por causa dos mortos sentiam, assumia outro tom, consolando-os. Cada dia morro pela vossa glória, a qual tenho em nosso Senhor Yeshua, o Messias. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria se os mortos não ressuscitassem? Diríamos então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E subitamente soará a trombeta da ressurreição, e os mortos ressurgirão incorruptos. Sua epístola aos Coríntios era ao mesmo tempo uma confissão pessoal e uma declaração de fé. Tudo o que dissera em suas cartas às outras congregações incluiu na endereçada aos Coríntios. Mostrava-se nela não só um propagador da sua grande doutrina, como também um frágil e afetuoso ser humano. E deste modo deixou às suas congregações por todos os séculos vindouros um comovedor documento cheio de eterna beleza. Paulo selou sua carta e a remeteu aos coríntios por intermédio de seus companheiros Estéfanos, Portenato e Acaico. E a esse grupo de coríntios que ia de regresso, acrescentou uma pessoa que lhe era muito cara, Tito. Timóteo já tinha sido enviado para Corinto, via Macedônia. Grandíssima era a fé que Paulo depositava em Tito, que era homem de caráter, um rochedo de fé, e, acima de tudo, dotado de grande tato natural para tratar com o povo. Fora Tito quem fizera Paulo ganhar sua primeira grande vitória em Jerusalém. Grego de origem e educado entre os gentios, tendo assim mais facilidade para contatos com eles, Tito fora metamorfoseado pela fé. Todavia, o apóstolo, mais do que tudo, confiava nas cartas que dirigia aos fiéis. Paulo ainda permaneceu algum tempo em Éfeso à espera de saber o efeito de suas cartas, pois julgava que em breve chegaria alguma notícia. Talvez que algum de seus amados auxiliares não se demorasse a voltar trazendo-lhe as saudações dos fiéis. Enquanto aguardava, insistia com Apolo para dirigir-se ao campo da fé trabalhando entre os coríntios, pois reconhecia que ele era dotado de grande eloquência. Mas Apolo não se deixou convencer, pois não estava de perfeito acordo com a doutrina ensinada por Paulo. E assim, Apolo, como tempos atrás Barnabé havia feito, despediu-se do apóstolo para se dirigir não ao campo da fé, mas à cidade de Jerusalém. Nenhuma resposta teve Paulo das congregações a que dirigia suas cartas. A estada em Éfeso se lhe tornou aborrecida e, por fim, despediu-se dos crentes. Priscila ficou profundamente comovida com a partida de Paulo. Sua dedicação maternal pelo apóstolo receava por aquilo que lhe pudesse suceder, mas Paulo a consolou, dizendo: Deus, que esteve comigo em todos os perigos do passado, levando-me sempre a salvamento, também me valerá em Jerusalém para me salvar das mãos dos homens de minha carne e do meu sangue. Tenho a certeza, Priscila, de que ainda trabalharemos juntos, pela fé do Messias, na cidade de Edom, que é Roma. Áquila e Priscila embarcaram num navio que se dirigia para a Itália e Paulo noutro que partia para a Macedônia.
Troade, porto da Macedônia, foi o seu primeiro ponto de escala. Fora lá que ele tivera, anos antes, a visão do homem que o chamava para ir à Macedônia. Naquele porto, segundo sucedia em toda parte, Paulo encontrou um pequeno grupo de crentes, uma congregação fundada por mercadores judeus e tendo como chefe um homem chamado Corpus. Breve foi a estada de Paulo em Troade, pois seu coração o impelia para Filipos. Mas prometeu aos crentes tornar a vê-los no regresso, quando viajasse para Jerusalém, e os exortou a reunir, nesse intervalo da ausência, os donativos que conseguissem para ele levar aos pobres da cidade santa. Mas, ao embarcar para Filipos, Paulo subitamente sentiu seu ânimo fraquejar. O percurso de Troade a Filipos foi-lhe uma longa tortura. Enquanto jazia deitado no convés, achava-se no estado de espírito de quem se via atacado por uma alcateia de lobos, pois surgira em seu íntimo a dúvida. Sentia-se muito frágil para sua tarefa. Em meio da noite, invocou o Senhor, e então pareceu-lhe ouvir uma voz dizer: Jesus Cristo. Mas não era uma voz como as que ouvia nos sonhos ou visões. Sentia-a vibrar nos ouvidos. Abrindo os olhos, viu em frente à pálida luz do luar o vulto alto e magro de um homem vestido de andrajos, e esse homem repetiu o mesmo nome, Jesus Cristo. Como conheces esse nome? Perguntou Paulo. Não és o mensageiro que nos foi enviado pelo Messias? A primeira vez que ouvi esse nome foi nos fornos de bronze das cavernas de Corinto. Naqueles tempos ouvi tuas palavras, e desde então o nome de Jesus Cristo tem sido meu consolo e amparo. Olha lá embaixo, mensageiro. Acompanhando a direção que aquele homem indicava, Paulo avistou nas entranhas do navio longas filas de escravos acorrentados aos remos e cujos corpos, ao compasso do martelo do hortator, oscilavam para diante e para trás. Na noite que não tem manhã, disse o homem, esse nome que nos ensinaste é um refúgio de salvação. Mas, ao voltar o olhar horrorizado para o homem, Paulo viu que ele havia desaparecido. E mais uma vez não teve a certeza de ter falado com alguém ou de ter sido visitado por uma visão. Ao pôr os pés em Filipos, Paulo readquiriu sua confiança em si. Dissipou-se o estranho abatimento que sentira no navio. Em grande parte contribuíram para isso os bons, simples e fervorosos filipenses que, na sua ausência, se conservaram ilesos ante as forças destruidoras que se manifestaram em outras comunidades. Ainda criam no apóstolo com a mesma firmeza do dia de sua separação. Lucas, o médico que Paulo havia ali deixado muitos anos antes, pertencia então à congregação de Filipos, que se achava fortemente organizada e em estreito contato com a congregação da Salônica, que florescera bastante nos últimos tempos. Outras congregações haviam sido fundadas em várias cidades da Macedônia. Grande foi a fortaleza de ânimo que Paulo sentiu entre os dedicados filipenses, entre os quais figurava a esforçada e devota Lídia. Bastou que dissesse aos filipenses que precisavam mandar donativos aos pobres de Jerusalém para que todos contribuíssem prontamente, até os mais pobres, e que ainda na véspera eram idólatras desconhecedores dos sentimentos de amor, levavam suas misérrimas contribuições, pedindo ao apóstolo que as aceitasse para os santos de Jerusalém. Mas aquilo que em Filipos deu maior contentamento a Paulo foi uma visita de Timóteo, que lhe trouxe notícias de Corinto. E essas notícias eram boas. Meu pai, disse Timóteo, eles leram a tua carta no sábado depois da leitura dos rolos sagrados e tornaram a lê-la na refeição comum da noite. Depois disso, a liam sempre que se reuniam,
como se fosse parte das Santas Escrituras. Tuas palavras foram diretas aos corações deles. Muitos, assim que lhes ouviram a leitura pela primeira vez, choraram, confessaram os pecados e arrependeram-se. Outros se atemorizaram com a cólera das tuas palavras e tremem de medo da tua maldição. É que acreditam que tens o poder de despenhá-los no mais profundo dos infernos, mergulhando suas almas numa noite eterna. Esses mandaram-me interceder junto a ti para abrandar a cólera que sentes contra eles. Entretanto, meu pai, nesse ponto Timóteo fez uma pausa. Houve outros que se insurgiram, ficando enfurecidos com a carta e a dizerem que não tens a autoridade dos santos de Jerusalém e que tuas censuras aos coríntios não têm importância, uma vez que não és o chefe das comunidades. Alegam que encareces teus trabalhos, desmerecendo a obra dos outros apóstolos, que lanças a discórdia nas comunidades judaicas, que divides o povo israelita, lançando as duas metades uma contra a outra, criando um profundo abismo entre o Messias e o povo da carne e sangue do Messias. Como as palavras desses maldizentes, meu pai, causam certa impressão, deves fazer qualquer coisa para remediar o mal. Se me permitisses dar-te um conselho, eu diria que fosses daqui diretamente para Corinto, pois só a tua presença pode refrear os rebeldes e restituir a paz à congregação do Messias. Bem ponderadas as coisas, as notícias eram no seu conjunto favoráveis, pois, se por um lado havia o mal da cisão, por outro, conforme Estéfanos e outras pessoas o informaram, os coríntios se haviam arrependido, mudando seu modo de vida. Paulo, assim mesmo, se perguntava se não teriam sido excessivamente rudes as suas palavras aos coríntios. Se houvesse mostrado mais brandura, refletia, aqueles que negaram sua autoridade e seu direito de pregar não se teriam voltado contra ele. Em consequência, julgou conveniente, antes de ir a Corinto, escrever uma segunda carta para confortar os arrependidos e fortalecer-lhes os ânimos abatidos, e ao mesmo tempo admoestar os rebeldes, mas de maneira mais suave e bondosa. A respeito do amor sobre o qual escreveste, disse Timóteo, que nunca deixara de falar toda a verdade. Eles dizem que quem escreveu tais palavras devia ser o primeiro a dar o exemplo, procedendo conforme ensinou. Tito achava-se a percorrer cidades da Macedônia trabalhando pela fé. Paulo conservou Timóteo junto a si e nas noites seguintes ditou-lhe a segunda carta aos Coríntios. Vós sois a nossa carta, gravada em nosso coração, escreveu-lhes. Revelastes-vos como a epístola do Messias, escrita não com tinta, mas no Espírito do Deus vivo. E de novo falou-lhes sobre seus sofrimentos. Em tudo padecemos tribulação, mas nem por isso nos angustiamos. Somos cercados de dificuldades e a nenhuma sucumbimos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, porém não perdidos. Trazemos sempre em nosso corpo a mortificação do nosso Senhor Yeshua, para que também a vida de Yeshua se manifeste em nossos corpos. Quanto aos que se consideravam seus superiores por terem conhecido Yeshua, o Messias, em vida e terem estado em sua companhia, Paulo escreveu aos Coríntios. Ele morreu por todos, a fim de que também os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressurgiu por eles. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se houve tempo em que conhecemos o Messias segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se algum, portanto, é do Messias, nova criatura é. Passou o que era velho, tudo novo se tornou. Paulo nem se envergonha de defender-se perante os coríntios das coisas que lhes provocaram ressentimento. A ninguém escandalizamos em coisa alguma para que nosso ministério não fosse vituperado.
Antes, fomos ministros de Deus em todas as coisas, na muita paciência, nas tribulações, nas necessidades e nas angústias, na castidade, na longanimidade, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como tristes, mas sempre mostrando-nos alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. E no meio da carta sai-lhe este grito do coração: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Então referiu-se à chegada do companheiro. Sentimos-nos confortados por nos ter contado as vossas saudades, as vossas lágrimas, o vosso zelo por mim. Pois ainda que vos entristeci com a minha carta, não me arrependo, se bem que a princípio me pesasse, e agora folgo não de vos ter haver entristecido, mas porque a vossa tristeza fez que vos arrependesseis. E depois de tudo isso, essa confissão: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, porque vos zelo com zelo de Deus. E lhes lembrou: Eu despojei outras congregações, recebendo delas salários por vos servir. E quando estava convosco e tinha necessidades, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram tudo o que me faltava. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Aos que negaram a autoridade da sua missão, respondeu, aludindo à sua origem judaica: Já que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu igualmente. São ministros do Messias? Como um insensato direi, eu mais ainda. Trabalhos tive-os mais, e mais açoites, mais prisões. Corri perigos, sofri naufrágios, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Vi-me em perigo de ladrões, em perigo no mar, em perigo entre os meus próprios irmãos. Passei trabalhos e fadigas, muitas vigílias, fome e sede, frio e nudez, e além destes males que são exteriores, me sobrevêm todos os dias preocupações por todas as igrejas. E essa era a verdade. Paulo pagara por alto preço a sua missão, tanto entre estranhos como entre pessoas de seu sangue. A recompensa era uma excelsa visão da bem-aventurança. Fora arrebatado ao paraíso e ouvira palavras secretas de que ao homem não era lícito falar. E acrescentou: E para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, isto é, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não saia de minha humildade. E por causa disso roguei 3 vezes ao Senhor, que me respondeu: Basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De novo acusou-se: Fui nécio em gloriar-me, mas vós me obrigastes a isso. E depois acrescentou francamente: De muito boa vontade darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que quanto mais vos ame, menos seja amado por vós. Revelou seu receio sobre o acolhimento que lhe fariam. Temo que, quando chegar, não vos ache quais eu quisera, e que vós me acheis qual não quisereis. E sobrevenham disputas, contendas, invejas, mexericos e tumultos. Mesmo assim, me disponho a ir ver-vos pela 3ª vez. E, como despedida, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, consolai-vos, vivei em harmonia, tende paz, e o Deus da paz e do amor estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E conclui com as palavras: A graça de nosso Senhor, Yeshua, o Messias, esteja convosco. Era como a carta de um noivo à noiva melindrada, mas amorosa. Enviou-a por intermédio de Lucas, que mandou ir preparar os coríntios para a sua chegada.